Bem, estamos então de regresso para resolver mais alguns limites trigonométricos. Neste caso temos o seguinte problema, calcula o seguinte limite, o limite quando x tende para 1 do quociente entre π vezes seno de ax menos a dividir então por x menos 1. Vamos aqui verificar se temos ou não uma indeterminação, quer dizer, temos π vezes o seno de, se o x é 1, fica seno de a menos a, que é 0. O seno de 0 é igual a 0. E depois o menos 1 aqui dá 0 também. Quer dizer, temos uma determinação do tipo 0 sobre 0. Bem, se temos a determinação e o limite é trigonométrico, faz todo sentido que na nossa cabeça passe exatamente o limite notável, que é o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x, quer dizer, este limite há de dar exatamente 1. Olhando aqui para a expressão, quer dizer, aqui o limite notável, o x, está a tender para 0. Quer dizer, aqui tende para 1. Então, quer dizer, isto, à partida, vamos ter que fazer aqui uma mudança de variável, porque se o x tende para 1, quer dizer, por exemplo, o x menos 1 há de tender para 0. Então, direi então que existe uma nova variável, um y, que seja igual então a x menos 1. Mas vou então preparar, fazer a cama, não é? Antes de fazer já a mudança de variável, vou então preparar aqui a entrada dessa mudança de variável. E o que eu posso fazer, por exemplo, aqui dentro do argumento do seno, será pôr aqui este a em evidência. Então ficaria com o limite, quando x tende para 1. Aliás, este π que está aqui a multiplicar pelo numerador, visto que o π é uma constante, posso já passar então aqui para trás do limite. E então ficaria aqui igual, quer dizer, eu coloco já aqui o π atrás do limite. Tiro já aqui do barulho, ficando exatamente com o seno. E agora vou abrir assim parênteses retos e vou colocar aqui o A em evidência. A, abre parênteses e então, colocando o A em evidência, isto há de ficar x menos 1. Quer dizer que eu a dividir por x menos 1. Ao fazer agora a mudança de variável, vou substituir aqui por estes dois. Fazendo então a minha mudança de variável, vou dizer então que existe um y que é exatamente igual a x menos 1, tal que se o x tende para 1, quer dizer o y há de tender para 0. E o x, se precisar de uma redefinição do mesmo x, ele será igual a y mais 1. Tudo bem, vamos então continuar a resolver o limite agora aplicando esta mudança de variável. Ficaria, quer dizer, vocês têm que ter cuidado aqui quando passam estas constantes para trás do limite. Volta e meia, passam para trás do limite, depois só olham para o limite e depois esquecem-se exatamente daquela constante. É preciso ter algum cuidado nestas coisas, como é óbvio. Então fica π vezes, quer dizer, fazendo a mudança de variável, ficou o limite. Agora quando y tende para 0, cá em cima há de ficar o seno de a y a dividir então por y. Tudo bem. Quer dizer, olhando aqui para o limite notável, eu apenas tenho que garantir, quer dizer, que o argumento do seno seja exatamente igual àquilo que se encontra em denominador e que este argumento e o que se encontra em denominador tenha exatamente a mesma tendência para 0. Então, quer dizer, como o y tende para 0, o AY, né, sendo o A uma constante, quer dizer, o A vezes o y, se o y é 0, esta estrutura há de tender também para 0. Então, quer dizer, se eu aqui preciso de ter AY, eu coloco sem grande medo, só tenho de saber compensar. Quer dizer, eu neste momento alterei a expressão, introduzi aqui algo que não havia, mas só tenho que saber compensar. Quer dizer, então coloco aqui em cima. Este A cancelava com o A e estaria a expressão com o mesmo valor. Ok? Seria então equivalente. Mas agora este A fica, não é? Para eu fazer aqui a mudança de variável, porque esta estrutura tem a mesma tendência para 0. E este A que está a multiplicar, visto ser uma constante, vou passá-la então aqui para trás do limite. Sendo assim, isto há de ficar A vezes π vezes então o limite quando o y tende para 0, exatamente do seno de AY sobre o próprio AY. Agora, quer dizer, eu já ouvi aí alguns colegas meus a dizerem que têm de fazer a mudança de variável nestes casos. Há outros colegas que dizem que basta referir então que esta estrutura tem a mesma tendência para 0. Por isso, para evitarem sarilhos, mais vale mesmo fazerem a mudança de variável.
Então, quer dizer, agora basta dizer que existe aqui um z que seja exatamente igual a y. Claro que se o y tende para zero, obviamente o z também há de ter a mesma tendência. Então, sendo assim, o limite dará exatamente a vezes π vezes o limite. Agora, quando o z tende para zero, exatamente do seno de z a dividir por z. E aqui está sem grandes dúvidas. O limite notável, que eu poderei então dizer que é exatamente igual a 1. Sendo assim, este limite dará exatamente a vezes π. E fica então aqui o limite resolvido. Espero que tenham compreendido exatamente a resolução deste limite. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.